né, João? Não muda muita coisa. O que eu comecei a perceber que está caindo mais agora é o hífen, já está começando a cair a nova ortografia, isso realmente está ficando mais forte, tá bem? Pronto. Meninos lá atrás, silêncio, Du vai fazendo a terceira já para todo mundo, e a gente já vai começar a responder. Vamos lá. Olha, nós temos um primeiro texto, né? Texto enorme, já pegou? João, já pegou, pessoal? Nós temos um primeiro texto, um texto muito grande, né? Aqui é a banca OCP, como a gente sabe, é um banco que vai dominar, que vai estar em alguns outros concursos aí futuramente. E aí, o que é que a gente pode perceber? Nestes textos muito grandes, a gente tem que entender uma coisa, né? Normalmente, em um concurso, ou o texto ele é dissertativo, que é o que mais cai nas provas, ou o texto ele é, algumas vezes, narrativo. Pode vir narrativo também, mas as provas exigem muito mais o texto dissertativo. Vocês podem, no link que vai para o grupo, assistir de novo a aula. Às vezes é bom, né? Eu estou devendo uma aula para o pessoal de casa, porque a gente não conseguiu gravar na última terça, não foi? Vamos lá. Mamãe, o que a gente tem que ler? Olha, pode perceber, olha o texto assim por cima. Você já percebe que ele tem fundamentação, né? No segundo parágrafo, ó, nas palavras de alguém, então de alguém que tem uma certa importância. Vamos ler o início? Questionando o crescimento econômico. Pronto, já tem cara de texto dissertativo, porque ele diz questionando o crescimento econômico, que é um assunto universal. Todo assunto universal, a gente imagina que o texto é o quê? Dissertativo. Para o fim último de uma sociedade que se pauta na busca da felicidade via aquisição material, o crescimento econômico se apresenta como o caminho mais viável para isso. Menos barulho, por favor. Visto que potencializa o ciclo de acumulação do capital. Produção, consumo, mais produção para mais consumo, consubstanciando-se na máxima tão proferida pelos neoclássicos. Óbvio! Olha o que ele diz. Segundo os neoclássicos, isso é dissertativo. Então, já temos a confirmação da tipologia textual. E aí ele diz, né, de que a riqueza de um país aumenta à medida que o produto interno bruto se expande. Vamos para as questões para ver se a gente vai precisar de tanta informação assim do texto, porque muitas vezes a gente não precisa ficar tão ligado ao texto, né? Uma vez que as questões estão pedindo muitas vezes só gramática e tá você lendo o texto inteiro que nem um doido, né? Então, às vezes, não precisa tanto. Vamos lá. Considerando o segundo parágrafo do texto, assinale a alternativa correta. Ou seja, a gente tem que olhar o segundo parágrafo. E são parágrafos não tão grandes, né? A letra está um pouco maior, mas são parágrafos não tão grandes. Então, dá para a gente fazer esta análise. Lembrando-se que são questões de ABCD, o que deixa mais difícil responder as questões, uma vez que a gente tem cada letra como se fosse um certo e errado, né? Então, acaba sendo uma prova mais complicada. Eu acho que alguns devem estar se perguntando, meu Deus, será que a OCP é melhor? Eu acho muito boa, mas veja como as questões são extensas. Cada uma tem um assunto. Letra A tem um assunto, B outro assunto, C é outro assunto. Então, isso dificulta muito para quem vai fazer prova futuramente. Vamos lá. As três ocorrências de aspas apresentam a mesma função. Meus queridos, as aspas servem para quê? Apesar de vocês estarem aqui, às vezes já são alunos maravilhosos, já sabem muito, mas a gente precisa avaliar para que servem as aspas. Você pega um negocinho de pilotos, por favor? Deve estar por aí, rapidinho. Isso, vamos fazer uma listinha. Mamãe, eu preciso isso? Querido, aspas cai na Copeve, na OCP, na IDECAM, na FGV, na IBFC e no CESP. Então, não tem como você fugir. Muito obrigado. Não tem como você fugir das aspas. Vamos lá. Ó, as aspas servem, primeira coisa, citação direta. Muito bem, minha linda. Então, já vamos escrever aí uma citação direta. Em segundo lugar, as aspas servem, né,
Neologismo, que coisa linda. Aspas servem para neologismo. Mamá, eu nem sei o que quer dizer neologismo. São palavras recém-criadas, palavras novas, né? Então, vamos aqui indicar a importância das aspas. Já colocamos neologismo, né? Já colocamos uma citação direta. Também é interessante se lembrar de que a citação direta é praticamente, pode ser também vista como a fala de um personagem. Quando eu vou dizer a fala de um personagem, posso colocar tanto travessão quanto aspas. Então, vamos colocar aí, né, é o discurso direto, mas eu prefiro colocar a fala do personagem porque fica uma coisa mais específica para o aluno se lembrar, tá bem? Gírias também eu uso, né, para mostrar o texto de que eu estou utilizando as gírias, eu vou e coloco as aspas. Eu também uso aspas para criar ironia. Se eu quero trazer uma ironia para o texto, eu uso aspas. Também, se eu quiser mudar sentido, quando eu quero trazer uma mudança de sentido, fazer um sentido diferente, às vezes um sentido conotativo, né? Deixar uma coisa mais criativa no texto, eu também posso utilizar as aspas, tá bem? Olhe, as aspas também pode ser para destacar uma palavra ou um termo. Vamos colocar termo, porque termo envolve tudo. Envolve palavra, envolve um conjunto de palavras. Então, quando eu quero dar um destaque para aquele sentido, eu vou lá e utilizo as aspas. Aqui no texto, eu não sei se vocês perceberam, mas as aspas foram utilizadas, vamos colocar ali no segundo parágrafo, ele perguntou todas as aspas, foi isso? As 3 ocorrências de aspas apresentam a mesma função. Isso só no segundo parágrafo, foi isso? Considerando-se a alternativa correta. Exatamente. Ó, nós temos as primeiras aspas. Quais são elas? Representa o verdadeiro sujeito. Opa! É uma citação direta. Concorda? Ampara tal necessidade de crescimento. Opa! Necessidade agora não é uma citação direta. Necessidade está sendo assim. Será realmente que é uma necessidade? Então está dando um destaque para fazer um jogo de sentido. Então, minha gente, ele disse que as 3 são iguais. Se já encontramos uma diferente, o que é que a gente já tem? Já tem como errada. E depois ele volta a dizer, né? Essa necessidade, ou seja, é como se fosse uma falsa necessidade. O que é que a gente tem? A letra A como errada, porque nós não temos a mesma ideia, né? Não é o mesmo sentido. As 2 últimas trabalham a mudança de sentido, né? Faz um destaque para questionar uma ironia, questionar essa ideia de necessidade, se realmente ela existe, né? Então, show de bola. Vamos agora para a letra B. O é certo representa o verdadeiro sujeito e objeto do crescimento econômico, funciona como um argumento de autoridade para a defesa do autor de que o consumo é o caminho mais viável para uma sociedade feliz. Olha que legal, né? Vamos ler lá? Assim, o consumo, que nas palavras, eu não sei nem falar essa palavra porque não é um pensador que eu conheça, um estudioso que eu conheço, representa o verdadeiro sujeito e objeto do crescimento econômico, ampara tal necessidade de crescimento. Essa necessidade, por sua vez, é justificada pelo encontro do crescimento demográfico com o progresso econômico, posto esse último cada vez mais a serviço do aumento da produção material. E ele disse que é um argumento de autoridade perfeito, porque quando eu trago a fala de alguém importante, eu tenho um argumento de autoridade, mas ele diz o seguinte, funciona como um argumento para a defesa do autor de que o consumo é o caminho mais viável para a felicidade. Alguém percebeu essa ideia de felicidade? Não representa o sujeito e o objeto do crescimento econômico, tudo bem. Essa necessidade de crescimento, né? Por sua vez, justifica o crescimento demográfico.
Alguém entendeu essa ideia de felicidade neste parágrafo? Não, então dê uma, né, uma mudada aí de sentido. Letra C. Ao indicar a data de nascimento e de falecimento, o autor fere o fator de textualidade e informatividade, uma vez que tal conteúdo é dispensável ao texto. Minha gente, quando eu coloco data, eu estou, repara o que ele diz, a informatividade, eu estou ferindo a informatividade ou na realidade eu estou ampliando a informatividade? Porque imagine você ter conhecimento sobre aquele momento histórico por aquela data, né? Se pegarmos, por exemplo, o Machado de Assis, a gente sabe que o momento de produção dele, amiga, envolve também a questão histórica do crescimento dele, de como ele foi, ele passou por questões também de racismo, as fotos dele você via que eram fotos brancas, né? Porque ele não se entendia como mais negro, ou melhor, mais escuro. Então, saber as datas não fere informatividade, ajuda, minha gente, amplia, não é? Pronto. Letra D. Isso. Afirmar que o consumo é sujeito e objeto do crescimento econômico equivale a dizer que o consumo é aquilo que causa o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que este gera mais consumo. O consumo é sujeito e objeto do crescimento econômico, ou seja, tanto ele age, como ele produz mais consumo. Mamá, quem é o sujeito? É aquele que faz. Quem é o objeto? É aquele que sofre, né? É aquele que recebe, geralmente. É aquele que é alvo de um verbo, se for na gramática. Então, aqui é alvo de uma ação. Adorei a letra D. Vamos para E. Refere que tanto o crescimento demográfico quanto o progresso econômico tem como pressuposto o consumo como fator motivador. Opa! No segundo parágrafo. Né? O consumo como produto motivador de quê? Só como motivador, não diz de quê, né? Mamá, o que é um pressuposto? Pressuposto é tudo aquilo que vem antes a algo. A gente chama de pressuposto, né? Sempre tem que vir antes. Antes no sentido principalmente de produzir, antes no sentido também, minha gente, temporal. A gente pode chamar de um pressuposto. Ele diz que o crescimento demográfico tem como pressuposto o consumo. Ele diz que o consumo representa, né, o sujeito e o objeto do crescimento econômico. Representar uma coisa é basicamente... Como? Dá uma diferença total. Que barulho é esse? Dá uma diferença total. Representar e ser o pressuposto, minha gente. Mamãe, eu estou sentindo um pouco da CESP aqui, que ela mexe muito com as palavrinhas, para a gente poder não acertar, que a gente chama isso de extrapolação ou tangenciamento de sentido, né? Deu muito certo, então ficamos com que letra? Com a letra C, a D. E foi tão fácil, né, encontrar a D, minha gente. Mamãe, então eu gosto dessas provas, elas são maravilhosas. João, a sua foi Copeb, foi na época? Foi agora, essa de agora. Que ótimo, qual foi a banca de lá dessa? Copeb, maravilha. E Copeb eu acho um pouco difícil, que é muito gramatiqueira, né? É gramática por gramática, tem que saber função do que, função do se, é a bexiga. Mas, infelizmente, as provas de ABCD, gente, são assim. Então, não tem como fugir. Vamos para a segunda. Então, segunda questão, de boa, ótimo. Ficaram mais relaxados quanto ao OCP, né? Quanto à IBFC, a gente já fez semana passada, também foi muito bom. Então, a gente vai deixando o medo das provas, daquelas questões, né? Vamos para a segunda. Sobre o processo de formação de vocábulos e seus significados no texto, assinale a alternativa correta. O vocábulo neoclássico é formado a partir de um processo de derivação prefixal. Minha gente, o que é prefixal? É um termo que a gente coloca antes da palavra. Por exemplo, predizer, né? Por exemplo, raiva. Por exemplo, desleal, né? Ou seja, a gente chama isso de porque vem antes. E neo é um prefixo. O prefixo
e clássico, o radical. Gente, ele quer a correta, é isso? Meu Deus do céu, vamos ler a B para a gente chegar, né? O termo insatisfação é formado a partir de um processo de derivação prefixal, satisfação, ele quer dizer, em que in possui sentido similar aos prefixos in, como em incompetente e como em ilegal. Gente, incompetente é aquele que não é competente. Ilegal é aquilo que não é legal. Insatisfação é o oposto de satisfação. Não está satisfeito. E ele diz que é formado por um processo de derivação prefixal em que in possui sentido similar aos prefixos in, né? Ah, ele não disse ele disse impenitente, não foi, gente? Impenitente, né? De penitência. Ó, impenitente e ilegal. Galera, os três a gente conhece como elementos de negação, né? Porém, insatisfação dá essa ideia de o contrário, né? Satisfeito, insatisfeito. Não dá necessariamente a ideia de negação. Mas assim, insatisfeito não é alguém não satisfeito? Também, né? Temos que ver o impenitente se ele seria uma ideia também de negação, né? Penitência, impenitência, impenitente, que dão, eu gostei da B, tá? Vamos para C. No texto, os termos gritante e dominante possuem significados similares. O que grita e que domina, respectivamente, né? Foi triste, porque gritante e dominante... Eu poderia dizer até, sabe o quê? Processos de derivação similares, dava certo, mas não significados similares, né? D. O termo adequadamente é formado a partir de um processo de composição. Pera aí. Galera, composição é quando você junta duas palavras no mínimo. Por exemplo, água ardente. As duas com seu significado sozinhos. Entendeu? Plano mais alto, planalto. Pernilongo, perna mais longo. Se eu separar, minha gente, adequadamente, cada um vai ter o seu lugar. Mente tem o seu lugar, mente, mas é outra mente, é a mente, né? A mente é a ideia de pensar. Ou seja, não é essa mente que está aqui. Eu não tenho como separá-los, então isso não é composição. Composição é bem te vi, guarda-roupa, guarda mais roupa. Isso é composição. Derivação. Mamá, de novo, composição, eu posso separar as palavras e elas vão existir, cada uma com seu significado. Outra coisa, ele chamou de justaposição. Meu Deus, sabe o que é justaposição, minha gente? É quando eu junto palavras e não perde o som, né? Todo mundo escrevendo aí, justapostas. Você junta vocábulos e não há perda sonora. Você junta vocábulos e não há perda sonora. Paraquedas, não. Vai ser justaposição, né? Paraquedas, você separa, Vamos lá. A não ser que esse para não seja de parar, mas é o de parar, é o verbo parar, né? É como guarda-roupa, justaposição. Mamá, então o que é que vai acontecer? Errada. E a letra E, os termos crescimento e aumento são formados por um processo sufixal, em que o sufixo mento se une a um verbo para formar um substantivo. Gente, crescer, crescimento. Aumentar, aumento. Alguém sentiu alguma coisa diferente? Alguém sentiu algo estranho? Crescimento, minha gente, é abstrato ou concreto? É abstrato. Né?
Aumento é abstrato. Meus amores, toda vez que formar um substantivo abstrato, não é derivação prefixal nem sufixal. É derivação regressiva, né? Faltou só dizer qual era certa. Bote aí, minha gente, derivação regressiva. Exatamente, não necessariamente. Né? O regredir significa deixou de ser verbo. Sabe por que eu digo isso? O normal no Brasil é um substantivo formar um verbo. Então, quando o verbo volta, eu regredi. Não quer dizer que diminuiu. Né? Isso. De novo, minha gente, regressiva. O verbo forma substantivo o que, galera? Abstrato. Mamá, pois eu não estava lembrando mais deste assunto. Olha o tempo que eu não faço mais este assunto, mamá. Né? Vamos lá. Mas temos que marcar a questão correta, né? E aí nós temos perfeitamente, sem nenhum problema, clássico e neoclássico, o neo sendo, né, prefixal, minha gente. Isso não tem nem como a gente, né, pensar em ser negativo. Mas por que não poderia ser a B? Você sabia que o in, às vezes, dá ênfase? Né? Às vezes eu digo assim, incorrer. Às vezes o in não é negativo. Nem todo in é negativo. Né? Nem todo. Então, às vezes, ele dá uma ideia de ênfase, de movimento. Então, o impenitente, com certeza, não está indicando a ideia de não ser penitente. Talvez da ideia de não ser impedido. Ó, impedir. Impedir não é negativo. Já percebeu? Mas o in é negativo, mamá? Nem todas as palavras. Se eu impedir alguém, não é não pedir, é muito pelo contrário, é não deixar ela... É conter aquela pessoa. Ou seja, enfático. Então, como impenitente não está sendo negativo, está sendo para ênfase. Pronto. Então, fiquemos com a letra A. Olha que interessante saber isso, né? Mamãe, pois eu sempre achei que o I era negação. Eita, minha gente, outra coisa importante. Além do I, nós temos também o AN como negação, não é? Eu estava vendo esses dias. Analfabeto. Alfabeto, o AN quer dizer o quê? Negação. Não só o AN, né? Mas o A também, né? Vamos pensar. Assindética, né? Amoral. Eita, legal. Imoral é aquilo que vai de contra. Amoral é aquilo que não tem moral, não tem costumes morais. Olha que diferença, né? Imoral, ele vai de contra a moralidade de uma sociedade. Amoral, ele não tem moralidade. É vazio de moralidade. Então, o A e o AN, agora é engraçado. Todo A é negação? Não. Porque se disser assim, assistência, esse A é negação? Não. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos para a próxima. O imoral vai contra e o amoral quer dizer sem, né? Inclusive, eu aprendi isso na aula quando eu fazia direito, né? Não, meu Deus, né? Fiz direito por uma época. Foi engraçado quando eu fazia direito. E quando eu fazia direito, a professora de português me mandava dar aula na sala, no SESMAC. Meu Deus, a mulher velhinha já, ela mamava vendo dar aula. Eu digo, minha gente. E eu lá dando aula de português, né, pra senhorinha. Português forense. Mas ela era uma parte lá que não estava tão forense ainda. Ela me mandava ir pro quadro responder. Eu digo, minha gente, ela é bem velhinha. E ela nunca saía, porque eu acho que ela deve ser família de alguém do SESMAC. Vamos lá. Amiga, porque a mulher não dava aula bem, ninguém nunca saía. Terceira. Assinale ao... Ô, mamá, tô preocupado com uma coisa, mamá. Eu me dediquei tanto à sintaxe que esses assuntos eu já esqueci. Pois, minha gente, o nome desse assunto significa processo e formação de palavras. Se vocês talvez não estão dando mais atenção a ele, infelizmente vai ter que voltar. A não ser que seu concurso seja só CESP. Aí realmente não cai, amiga. Você pode ver que no CESP não cai esse assunto. Mas se for fazer algum outro concurso, infelizmente vai ter que voltar a estudar esse assunto. Chama-se processo e formação de palavras. Exatamente, né? Estão colocando palavras lexicais e tal e tal. Vamos para a terceira.
Assinale a alternativa em que a expressão em destaque poderia ser trocada por aquela entre parênteses, sem que isso modificasse o sentido original do texto, é certo. O crescimento econômico se apresenta como o caminho mais viável. Viável é transitável. Viável que é o melhor, né? Pronto. E outra, transitável é aquilo que é efêmero, que muda muito, é negativo, né? Então uma tá positiva, outra tá negativa. Boa. Não combinou. Encontro do crescimento demográfico e topográfico. Eita, minha gente, demo quer dizer povo, topo quer dizer lugar. Então já não bateu, né? Demo quer dizer povo e topo quer dizer lugar. Então, demo é povo. Demografia, demagogia, demo é povo. Ou democracia, que é o governo do povo, né? Oi, meu lindo. Transitável pode ser visto como negativo, uma coisa que transita, que passa rápido, que é passageiro, pode ser visto como negativo. Topo é lugar. Consubstanciando-se e materializando-se. Minha gente, consubstanciando, tem a palavra substância aí, né? Aquilo que consubstancia, que vira substância, né? E materializar-se também tem a ver com substância, né? E aí? Vamos para D então. Substâncias e substantíficas. Eita, ele manda colocar um no lugar do outro, né? E aí também, às vezes, vai dar mudança, ó. Melhorias substanciais. Melhorias substantíficas, né? Substantíficas, de substantificar, né? E substanciais, mamá, o final das palavras pode mudar o sentido totalmente, né? Se eu disser divertimento, se eu disser divertir, se eu disser, o final da palavra muda o seu sentido. Letra E. A economia global estava desfrutando as benesses. A economia global estava desfrutando as futilidades. Meu Deus, benesses vai fazer bem. Exatamente, futilidade é o contrário. É aquilo que deve ser aproveitado, benesses, e o que não deve ser aproveitado. Então, a gente cortou facilmente a B, não foi, e a E. Não foi isso? Será que a gente... Agora, uma coisa muito legal. Percebeu que a única que bate direitinho, até com a formação da palavra, é a C. Está no gerúndio, não é? Consubstanciando-se, materializando-se. Além das outras que também batem, mas as outras a gente viu que não tinha sentido. Entre C e D, consubstanciando-se e materializando-se, dão essa ideia, né, de uma ação no gerúndio, são verbos e tal. Show de bola. Então, letra C. Show, show, show. Oi? A E está totalmente errada, porque você pode ver que a E, meu amor, ela está trazendo sentidos totalmente contrários, né? Uma coisa que vai trazer benesse não é uma coisa que vai trazer futilidade. Muito pelo contrário, vai ser essencial, né? Show. Vamos para a quarta. Na quarta questão, referente ao incerto, quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser notados em diversas frentes, assinale a incorreta. Os verbos começaram em C constituem predicado verbal. Ô, minha gente, preste atenção, né? Vamos lá. E nominal, né? Então, ele disse que o verbo... vamos lá. Eu não sei se perceberam, mas a gente vem fazendo provas que estão pedindo predicado. E quem está acostumado a estudar para o CESP não dá valor a predicado, porque não cai lá. Praticamente não cai. Então, se você vem de uma cultura de 2021, pós-pandemia, 22, estudando para o CESP, você vai ter que voltar a ver predicado. Eu até falei semana passada, não foi? Ô, minha gente, qual é o predicado nominal? Ele tem verbo de ligação. Eita, a turma tá bem. Então, eu pensei que estavam verdes, né? Mas não estão tão verdes, não. Tô feliz, hein?
Ó, mas tem uma pegadinha, infelizmente, tá? É triste essa pegadinha. Já percebeu um pouco? Tem uma pegadinha, mas vamos assim, sem a pegadinha, fingindo que a gente só tem a gramática. Então, o verbo de ligação tem predicado nominal. E o verbo de ação é qual predicado? O verbo é ação, né? Na Bíblia diz, o verbo é ação, ação é a palavra, e o verbo é Deus, né? É lindo. Então, maravilha. Quando tem uma ação, o predicado é verbal. Agora me diga uma coisa. Quando tem uma ação e tem uma característica, chama-se predicado o quê? Verbo nominal. Então, quem não se lembra disso, por favor, internalize. Olha, amiga, deixa eu dizer aqui, ó. Eu comprei uma bolsa rasgada, né? Lida. Eu comprei... Lida. É, Lidaiane mesmo. Eu chamo de Lida, tá? Eu comprei uma bolsa rasgada. Amiga, quem é o sujeito? Eu. Quem compra, compra? Então é ação. Mas a bolsa veio rasgada. Então, se eu tenho a ação e a característica, predicado, verbo nominal, tá? Não esquece. Agora, vamos para a letra A. Ele disse tudo fofinho, minha gente. Ele foi fofinho na letra A. Ele foi maravilhoso na letra A, né? Começaram a ser notados. Mas posso dizer uma coisa a vocês, né? O ser não está sozinho, né? Mamãe, será que ele não está indicando esse estado e tal? Olha, nós infelizmente, olhem para mim, vamos ter que fazer duas coisas agora. Duas coisas importantes. Quando o ser, ó, ele vem com particípio, minha gente, ou quando o ser, ele é o primeiro verbo, repara, minha gente, ele é o primeiro verbo, a gente tem que ter cuidado, porque ele não é o mais importante. O mais importante sempre é o segundo, ou o terceiro, ou o último. Mas, mamá, será que esse notados não é uma característica? Porque se for uma característica, a banca está certa. Aí sabe o que é que eu percebi ao longo nesse novo curso nosso, né? Que eu tenho que estar muito antenado nesse novo curso, porque antigamente eu fazia questões só CESP, era bom demais. Eu vivia só uma vida, né? Eu vivia só CESP. Hoje não. Eu tenho que dizer a vocês todas as bancas. Então, o que é que eu vou dizer a vocês? Vamos ter cuidado, porque pode ser que esse notados seja, na realidade, uma voz passiva. Por exemplo, a garota foi notada pelo rapaz. As garotas são notadas pelo rapaz. Sabe o que é isso? Isso não é predicado nominal. Porque tem alguém sofrendo a ação. Isso é verbal. Ser notado, alguém notar. Então tem que ter cuidado se esse ser realmente é de ligação ou não. Ah, mamá, já buguei tudo. Calma, né? Vamos ler de novo a frase. Quando os sinais de estresse ambiental começaram a quê? A ser notados em diversas frentes. Mamãe, eu estou achando que tudo é um verbo só. Começaram a ser notados. É uma coisa só. Eu não posso separá-los, né? Ou seja, minha gente, o ser não é verbo de ligação, né? Não está parecendo ser verbo de ligação. Vamos ver a B. O verbo começaram está flexionado no pretérito perfeito e indica que o processo de começar está finalizado. Eita, minha gente! O que é o pretérito perfeito? Ei ou, para decorar. Se quiser decorar o pretérito perfeito, você decora assim, ei ou. Aí você vai e tenta conjugar. Começar, eu comecei. Tu começaste. Ele ou ela começou. E nós começamos. E vós começastes. E eles ou elas começaram. Então, para lembrar do perfeito, você vai dizer ei ou, e até pode lembrar assim também, minha gente. Ó, ran, né? Ei ou ran. Ou seja, eu amei, ele amou, eles amaram, tá bem? Mamá, então ele é pretérito perfeito, né? Começaram a ser notados. E o começaram dá a ideia. Ô, mamá, o perfeito, ele é o quê? Ele é o passado concluído, né? Agora me diga uma coisa. A ação está finalizada mesmo? Quando você lê tudo, começaram a ser notados. Não. Dá uma ideia de continuidade.
Vamos para C. O verbo ser está no singular porque não se flexiona o infinitivo, que faz parte de uma locução verbal. Opa! Né? Começaram, eu poderia dizer começaram a serem notados, né? Tem isso também. A B deu certo, não foi? Aí a C, me diga uma coisa. Eu vou amar. E tu? Tu vais amar. Olha, o amar não muda. Eles vão amar. E tu amar não muda. Numa locução verbal, a gente sabe que alguns verbos não mudam. Então aqui, vamos colocar o nós. Nós começamos a ser notados. Vamos colocar o eu. Eu comecei a ser notado. Ou seja, não houve flexão do verbo ser. Ele está na locução verbal. Show de bola. Ele quer a correta? Incorreta. D. A oração está na voz passiva. Começaram a ser notados. Eu sei por quem eles foram notados? Não. Mas eu sei que estão sendo notados. Se estão sendo notados, está praticando ou sofrendo a ação? Sofrendo. Agora eu vou fazer uma perguntinha a vocês. É voz passiva analítica ou sintética quando eu tenho particípio? Voz passiva analítica. Voz passiva analítica é quando eu tenho o particípio, tá bem? É quando eu tenho o particípio. Então, deu voz passiva. Letra E. A expressão os sinais de estresse ambiental é um sujeito paciente. Opa, cadê? Tá sofrendo. Começaram a ser notados. Então, deu que letra errada? A. O ser não é verbo de ligação. Mamar. Então, quer dizer que na voz passiva, o ser não é verbo de ligação. Jamais. Ele é apenas uma forma de montar a passiva analítica. Você vê que esse tipo de situação a gente não conversa quando está fazendo o CESP. Isso é para a banca, IBFC, a OCP, a FGV, IDECAN, né? São as bancas, essas bancas mais voltadas para universidades, né? Tradicionais. CESP não é tradicional não, gente. Aquela prova não é de Deus, né? Pronto. Oi? É. Então não é predicado nominal, é todo verbal. Porque o verbo ser não é a ligação. É. Não, porque a gente pode achar que o notados é o predicativo do sujeito, mas não é. Ok? Show de bola. Vamos agora para a quinta. Em relação à expressão destacada em a riqueza de um país aumenta à medida que o produto interno bruto se expande. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Já estão percebendo que quando o assunto é a OCP, ela é uma banca bem arrumadinha. Ela gosta muito de sintaxe, né? Mas a gente pensa que ela gosta de sintaxe só? Não, porque acabamos de fazer questões de prefixo, questões de derivação. Então ela gosta de tudo. Mamãe, então se eu quiser treinar, eu vou treinar por ela. Vou baixar umas coisas para ver se eu não sei nada. Se quiser me achar que não sabe nada, você baixa, né, a OCP. Vamos lá. Agora, aqui fazer tribunais é muito FCC, né? E FGV. Ó, assinala, já botei também, mas vocês nem sentiram muito. Assinale a correta. Ela poderia ser substituída por na medida que. Queridos, olha para mim. A medida que proporcional. Na medida em que causal. Então tá errada. Por favor, gente. Já coloque aí. E faltou o em, né? Que não pode deixar esse em de fora. À medida que proporcional. Na medida em que, acrescento em, causal. Que coisa linda, não é? É maravilhoso. As primeiras a OCP, depois eu coloquei outra também. Mas tá bem feita a OCP. Menino. Ela não era assim não, viu? São as últimas provas que estão assim. Não era assim não, essa banca, viu? Era muito simples. PC Goiás. Vamos lá. Eu imagino quem começa a estudar do nada e não... Assim, quem vai fazer prova e não estuda, né? Eu queria entender. O que essa pessoa pensa.
Vai que dê certo, colou e gasta um dinheiro para viajar. Enfim. Sim. Meu Deus, se deu bem? Minha gente. Então, assim, a sorte estava ao lado dele mesmo, né? Deve ter sofrido muito já na vida. E aí a sorte. É, eu só vejo isso, amigo. A vida foi tão ruim com ele que ela disse assim: olha, vai fazer que eu vou te ajudar. Sim. Agora eu tive um aluno que era segunda a sexta estudando, sexta à noite já era cachaça, voltava no domingo para dormir e estudar de novo. Passou em 3 concursos, assim. Então, mas ele dizia, mamá, eu me trancava. Mas ele tinha os pais que podiam pagar também, né? Ajudava em tudo. Então é bom quando você é bancado, né, amiga? É bom demais. Vamos lá. Quando eu passei no meu concurso, eu fui bancado, gente, assim, entre aspas. Eu deixei de trabalhar e fiquei só em casa. Minha mãe disse, olha, comida aqui tem. Eu digo, pronto, só preciso de comida mesmo. Não preciso de mais nada, só comida, querida. E aí, olha, era 8 da manhã às 10 da noite. Então, assim, é outra história, né? Vamos lá. Vamos para. Meu Deus, a quinta é maravilhosa. Que quinta. Olha que questão boa. B. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de causalidade. Ou seja, causa e consequência, gente. Não. Acabamos de ver que é proporção. Já vimos lá, é proporção. É errado. Quem marcou a errada já marcaria a B errada também, né? Vamos a C. O termo que, olha que questão boa, cada questão é uma coisa diferente. Letra. O termo que é uma conjunção integrante que une uma oração substantiva a uma principal. Minha gente, olha para mim. O que não é da medida que? O que é conjunção integrante é quando eu troco por isso. Eu quero que me ajude. Eu quero isso. Amiga, esse que está ligado ao à medida que. Ele não é o que do isso. Tá até nas dicas do mamá que eu botei. Botei lá o que, né? Até me joguei no chão. Às vezes eu tô jogando no chão também, né? Eu adoro nas dicas cair no chão. Hã? Ah, mamãe, qual o nome deste que? Conjunção. Porque ele faz parte, João, de uma... Ah, já sei, João. Qual o nome desse que? Tá ligado que a medida que indica conjunção. Isso é adverbial. Sabe qual é o nome desse que? Conjunção subordinativa adverbial. Né? Porque ele faz parte da locução. Então ele é uma conjunção adverbial. Ele é uma conjunção subordinativa. Caramba, que questão boa para relembrar coisas, né? Vamos para a letra C. São sinônimos dela na medida em que e conforme. Errou de novo. Já tinha dito isso na A, né? Então essa questão talvez seja para não zerar alguém que sabe um pouquinho a mais não zerar, né? Então, óbvio que não. O conforme tem... Nenhum dos dois. Conforme é conformativa. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de proporcionalidade. E aí? Certíssima. À medida que proporcionalidade. Repara, até chegar a certa, que era mais fácil, teve que passar por um monte de baboseira. Que só besteira falou. Aí a é a certa, que está tão fácil de saber que é a certa. Mas a pessoa já cansada, já louca na prova, eu vou desistir, eu vou fazer a C mesmo, vou para a próxima. Eu não aguento mais, né? Vamos para a sexta. Sobre o item destacado, por ser uma espécie de marca, presente no terceiro parágrafo do texto, assinale. Eita que tudo! Amei! Olha como ela está cobrando sintaxe, com força. Voz passiva, não sei o quê, verbo, transitividade, né? Com força. Ó, por ser uma espécie... Olha o C de novo, olha o C de novo. Então, o verbo de ligação está muito forte nessas provas, minha gente. Decoraram já os verbos de ligação que eu pedi para decorar? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, virar, aparecer. Lembrando que o tornar-se, tirar o se, ele deixa de ser de ligação. Ele vira VTD, né? Tornar alguma coisa, entendeu, Lipe? Botou o se, vira ligação. Qual o nome desse se, do tornar-se? Parte integrante do verbo. Né? É um PIV. Parte integrante do verbo. Nhé.
Hoje vamos fazer vídeo, viu? O João vai fazer vídeo hoje, né? E a Yuli também. Vamos fazer. Nha, nha, nha. Quando eu faço um vídeo, eu vendo muito na internet. Então vamos. Mas sem comissão, porque eu tô bichinhos. Hã? Menino do céu. Já faz 2 meses que eu pedi as camisas. A mulher disse que era 1 mês. Não, mas tá muito errado isso. 1 mês, a menina tá na cola ali. Não tá de não pagar mais. Porque 1 mês, 2 meses e meio já. Pedi 50 camisas. Vamos lá. Vamos para a letra C. Não, vamos para a sexta ainda, né? Minha gente, agora me ajuda, por favor, me ajuda. Se o C é de ligação, o que vem depois dele chama-se como? Predicativo do... Pronto, né? Predicativo do sujeito, por ser uma marca de... uma espécie de marca. Então, sublinha, uma espécie de marca é predicativo do sujeito. Já fez todas, foi, Du? Até a 8ª? Pronto, show de bola. Vamos lá. Presente no terceiro. Letra A. Trata-se de um verbo com sentido similar. Os meninos são ótimos. A colocar. Como assim? Trata-se. Tem um item destacado. Dá para você olhar a sexta questão. Qual é o item destacado, meu Deus? Hã? Não, porra. Ó, o item destacado em... Faltou destacar. A sexta questão, Dudu, dá uma olhadinha. Hã? O item destacado em... Por ser uma espécie de marca... É a palavra marca, será? Aham. Ó, por ser uma espécie de marca, trata-se de um verbo com sentido similar a colocar. Tá estranho? Vamos para a questão, para o texto, para dar uma olhadinha. Qual é o parágrafo, meu lindo? Terceiro parágrafo, né? Pautado no interesse de fazer com que a sociedade alcance melhorias substanciais no padrão de vida das pessoas, o crescimento econômico ser uma espécie de marca que simboliza esse progresso, tornou-se obsessão maior das políticas governamentais. E, enquanto a economia mundial coube dentro do meio ambiental, tal obsessão jamais foi questionada. Sobre o item destacado em, por ser uma espécie de marca, presente no terceiro parágrafo do texto, assinale a correta. Trata-se de um verbo com sentido similar a colocar. Será que é o verbo coube? Coube dentro do meio ambiente, né? Porque eu não estou entendendo o que é o similar a colocar. Vamos para B. Trata-se de uma preposição com sentido similar a empregado na frase. Vou por aqui, não por ali. Não. Galera, vamos aprender isso, bora? Vamos aprender isso. Quando eu digo vou por aqui, vou por ali, esse por indica lugar. Então, já puxo uma setinha do por indicando lugar. Né? Na letra B. C, né? Não, é a B mesmo. Indica lugar, da sexta. O por do texto, olha para mim, por ser uma espécie de marca. Devido a ser uma espécie de marca, indica causa. Porque é uma espécie de marca. Tá vendo? Uma vez que é uma espécie de marca. Visto que, então, está indicando o que, galera? Causa. Então, este por está errado. Está reduzida. Né? Reduzida. Já não pode ser a B. C. Introduz um agente da... Está na bolsa. Introduz um agente da passiva. Meu querido, agente da passiva é aquele que faz a ação.
O livro foi lido por Mamá. Mamá leu o livro, não leu? É o agente da passiva. O por ser uma marca de espécie faz alguma ação, age em alguma coisa? Não. Errada. Tá questãozinha top. Mamá, não tô me sentindo bem. Vai pegar um café. D. Indica que a oração em foco expressa a causa. Pronto. É incrível porque a certa é a mais fácil. Letra E. Poderia ser trocada por al, sem que isso modificasse a relação. Amores, vou fazer vocês aprenderem agora um macete do caralho. Não, do caralho não, das provas. Né? Vamos para a sexta questão. Isso aqui pode mudar a sua vida, viu? Isso pode mudar, isso muda muito a vida dos meus alunos que foram aprovados, né? Ó, quando você tiver um al, é tempo, amiga. Quem é meu aluno vai se lembrar. Mamá, faz tempo que eu não vejo isso, não lembro mais não. Ó, quando você tem um al mais o infinitivo, você tem a ideia de tempo, amiga, exatamente. Tipo assim, amiga, ao sair de casa, ao chegar, né? Tira esse em. Isso. Ao chegar a casa. Muito bem. Vamos lá. É o eu dela, né? O eu aprovação. Eita, tô muito feliz com vocês. Lembra do A? Lembra ou não? Eita, condicional, menino. Esse povo tá demais, viu? É, amiga, o A mais infinitivo. Ei, quer ver agora? Quem lembra do po, né? Causal. Ah, sim. Né? O po mais o infinitivo vai dar uma causal. Vou colocar outra. Quem lembra do sem? Concessiva. Boa. Quando eu disser sem estudar, sem amar, né? Sem sair, sem beijar, sem fofar, concessiva. Fofar é uma coisa gostosinha que você queira fazer, né? Não precisa ser somente. Né? Agora, fofar não é legal, porque não é pra fazer fofo, né, gente? Fofo não é legal, não é pra socar fofo. Vamos lá, o que mais? O para! Meu Deus, o para é tudo. O para indica o quê? Não, finalidade, né? O para mais o infinitivo, ó. Finalidade. Eu falei alguma coisa estranha, eu não lembro. Vamos lá. Ô, mamá, isso aqui, se eu decorar... Menino, se você decorar isso aqui, até CESP cobra. Todas cobram. Mas, mamá, acho que o problema é na hora eu lembrar. Porque eu posso estar lendo sem saber do que está se tratando. Amiga, ei, Andinho, sério mesmo. Uma questão dessa. Se o cara não tiver muito ligado, o cara vai ler 3 vezes, 4 vezes e não sabe do que se trata. O que essa questão está querendo, meu Deus? Aí lê de novo, o que ele está querendo? Aí lê de novo. Daqui que se toque, ou talvez não se toque. Então, por favor, infinitivo, com essas palavras, já tem o seu sentido. Já tem o seu sentido. Ok? Verdade. De acordo com, conforme. Tem mais alguma que a gente precisa colocar, né? Por, para. São essas, né? Pronto. Então, nós marcamos que letra? A letra D. Engraçado que estava, assim, fácil aquela que a gente tinha que marcar como certa, né? Vamos para a 7ª questão, né? Vamos para a 7ª questão. E eu acho que ele não fez a minha. Fez? Deixa eu ver aqui se eu tenho. É ela mesma? Pronto, ótimo, vamos. Vamos para a 7ª questão. Sobre o é certo, aqueles... Eita, que top, minha gente. Olhe, esta prova é Vabei por cima de Vabei. Se vocês quiserem, assim, realmente aprender o português, a OCP veio com tudo. Ela tá botando para quebrar mesmo. E isso é bom pra gente, porque a gente não pode pensar no fácil, tem que pensar naquilo que é difícil, né? Para conseguir as próximas aprovações. Muito boa. Ó, é até a 10ª, acho que é até a 12ª a OCP dessa prova. Ó, sobre o texto,
aqueles que não comungam as ideias. Vamos lá, menino, que legal. Gente, eu queria fazer uma observação. Tá vendo esse que? Aqueles, os quais, este que é um pronome relativo. Já puxa uma setinha. Ô mamá, o que é um pronome relativo? É quando eu troco o que por o qual, a qual, os quais e as quais. Este que é um pronome relativo. A oração é qual? Adjetiva explicativa ou restritiva? Porque está sem uso das vírgulas e do travessão. Então, minha gente, que não comungam as ideias, sublinha e já coloca oração adjetiva restritiva. Porque antes do que, minha gente? Nem tem travessão, nem tem vírgula. Que coisa linda, né? Oração adjetiva restritiva, porque ele não usou nem travessão, nem vírgulas. Que coisa maravilhosa. Vamos agora para as letras, não é? Comungam é um verbo transitivo direto e indireto, cujas preposições possíveis são comungar a, comungar de, comungar em e comungar com. Olhe, minha gente, mamá, eu sou obrigado a saber a regência de todos os verbos? Não. Mas uma coisa eu digo a você, quando uma questão ela vem trazendo tantas preposições para um verbo só, a gente tem que dar uma analisada, uma desconfiada. Porque a regência, ela não é assim tão extensa para verbos, né? Pode ser para nomes, não para verbos. Né? E aí ele disse, ó, é indireto, não foi? Comungam a quê? Agora vamos tentar. Comungam de quê? Comungam em quê? Olha, o em não bateu muito não, sabe por quê? Se eu comungar na igreja, já não é mais objeto indireto. Sabe o que vai ser? Advérbio de lugar. Ele já não é mais transitivo indireto. Ele é intransitivo. Mamá, tá ligado? Eu comunguei na igreja. Se foi dentro da igreja, ele não é mais intransitivo indireto. Porque quando eu tenho ideia de lugar, amiga, ele deixa de ser direto e vai virar intransitivo. Então já não bateu muito bem essa letra A pelo em. Tá aí, né? Vamos ver a B. O sinal indicativo de crase foi utilizado de forma incorreta, devendo ser omitido para que o excerto se adeque à norma padrão da língua. Olhe, o sinal foi utilizado de forma incorreta. Minha gente, vamos lá, né? Quem comunga a algo ou comunga algo? O padre não lembro não. Sim, eu sei, mas ele quer saber se essa crase está certa ou não. Ó, vocês que andam, por exemplo, que alguém que gosta dessa questão religiosa, a gente comunga algo ou a gente comunga a algo? Qual é o mais normal? Então eu comungo a hóstia. Então é algo. Então esse A está errado, essa crase aí. Entendeu? Ou seja, a B está boa por isso. Vamos ver a C. O sinal indicativo de crase aponta que o item as é uma preposição e pode ser adequadamente substituído por para as. Eu comungo para as ideias. Gostei também, né? D. Comungam é um verbo intransitivo. Mentira, porque eu tenho comungam a que. Intransitivo não pergunta a que. Então, não é a letra, né? Letra D. E letra E, caso a palavra ideias fosse trocada por princípios, o termo as teria se trocado por aos, para que o excerto estivesse adequado em termos de concordância e de regência. Comungam aos princípios. Agora, vamos lá. Sobre todas que a gente leu agora, né? Ele quer a correta, né? Qual que ficou mais fácil de a gente marcar? Né? O sinal de crase, tal, pelo para as. Vocês gostaram, né?
Comungam para as ideias. Certo. Se eu trocar, como foi que ele disse? Trocar por princípios ficaria comungam aos princípios. Comungam ao boi, né? Gente, a letra E... Hã? Por isso que tá crase aqui, né? Como é? A A tá muito estranha por causa que tem muitas A gente já viu que tá errada, né? A B, ele disse que a crase estava incorreta. Mas quem comunga pode comungar a algo, né? Como a gente viu aqui. A C disse que recebi um as e ele é uma preposição, mas a gente sabe que o as não é só uma preposição, né? O as é uma preposição, mas um artigo. Estão lembrados? Só uma preposição. É uma preposição, mais um artigo. E poderia ser trocado por para as. Que é verdade, né? Mas o para eu só uso quando é para movimento. Né? Entregou a criança, entregou para a criança. Comungar as ideias, comungar para as ideias não coube muito não. Então esse para as não ficou muito bonito, apesar de ser legal na regra. O mais interessante é a letra E, né? Comungar aos princípios. Essa aqui é a sétima, não é? O mais interessante aí, depois eu vou olhar, mas na minha está marcado aqui um C, mas não acho que é a C não, viu? Depois eu vejo se vai ser a E mesmo, tá? Não se preocupe, mas para mim só coube bem a E. Eu não gostei não do comungar para, não, ficou horrível. Eu vou comungar para, a não ser que fosse para alguém. Vou comungar para alguém, aí daria certo. Você me entendeu? Que cabe o para A, já se acostumou, né? Em colocar o para A. Depois eu trago. Vamos para a oitava. Considerando o item destacado em com a chegada do primeiro choque do petróleo, assinale a correta. Agora vamos lá. Isso não está sendo um CESP certo e errado em cada letra? Tá. Ô mamá, eu acho que eu ia demorar a prova todinha o tempo todinho nessa prova de português. Dava 1 hora, eu estava na quinta questão. Que eu tenho que avaliar a B, a C, a D, a E. Aí, de novo, a B, C, D e E. Ou seja, eu não vou logo em cima de uma letra. Eu tenho que ficar lendo, analisando tudo. Gente, isso aqui é foda. Vamos para a oitava. Ele deu outro pedacinho do texto. Com a chegada do primeiro choque do petróleo. E assinale a correta. Trata-se de um numeral cardinal, considerando o item destacado, né? Com certeza... Cadê? É o primeiro, é a palavra primeiro. Com a chegada do primeiro choque do petróleo. Gente, pelo amor de Deus, cardinal indica quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é da quarta série que a gente fez. Né? Mas primeiro é o quê? Ordinal. Então, pelo amor de Deus, né? Aí, se você errar, você procura a mamãe, né? Procura a mamãe, mamãe sou eu. Mamãe, eu digo, oi, filhinho. Procura a mamãe, mamãe vai estar com o peito cheio de leite, entendeu? Para tirar pro filhinho. A tia Norma. Vamos para B. Pertence à classe morfológica dos artigos quantificadores. Olha, classe morfológica dos artigos quantificadores. Ô, minha gente, quais são os artigos quantificadores? Artigos. Quais são os definidos? O, a, os e as, né? E quais são os indefinidos? Uma, uns e umas. Eles são artigos chamados de quantificadores, né? Porque diz uma, uns e umas. Não. C. É a marca linguística que permite o seguinte pressuposto. Houve mais que um choque do petróleo. Com a chegada do primeiro choque do petróleo... Gente, se eu digo que teve o primeiro choque do petróleo, quer dizer que houve outros? Hã?
chegou o meu primeiro... Ó, aqui é a turma. A Thay chegou. Eu digo, chegou minha primeira aluna. Isso é um pressuposto para eu entender que há outros alunos? Sim. Então, bateu como pressuposto. Boa, mamá. D. É a marca linguística que permite a seguinte conclusão. Houve muitos choques do petróleo. Saber se houve muitos, já não sei. Muitos dá indefinição. Exatamente, mais de um. E é a marca linguística que permite o leitor identificar a ironia no e certo. Vamos ver onde é que está essa ironia. Está em que parágrafo, gente? Nem diz qual parágrafo. Então, com a chegada do primeiro choque do petróleo, gente, com certeza é o pressuposto, né? Houve mais de uma. Então, é a letra C, né? No quarto, né? Tá irônico, tá, minha gente? Isso lá no quarto, vai dar uma olhadinha. É no quarto, é 1, 2, 3, 4. Era ouro do capitalismo que iria terminar com a chegada do primeiro choque do petróleo em... Ah, com certeza, primeiro choque ia chegar outros, né? Iam chegar outros, então, pressuposto. Mas o que é mesmo pressuposto? É aquilo que vem antes do que vai acontecer. Por exemplo... Hã? Como foi? Como é, meu amor? Pressuposto. Ser pressuposto de algo significa que é uma pista para acontecer o outro. Gramaticalmente falando. Ah, não necessariamente. Por exemplo, presta atenção. Presta atenção, ó. Sala 2. O que eu posso inferir? De que há a sala 1, concorda? Pronto. Mas não é pressuposto. Que pressuposto não pode vir depois, tem que vir antes. Isso é uma inferência. Né? Isso é uma inferência. Agora, se eu disser isso aqui, ó. Sala 1, sala 3. Eu posso dizer que a sala 1 é um pressuposto para que eu entenda que existe a sala 2? Sim. Então, daqui para cá é um pressuposto. Ou seja, o interessante do pressuposto na gramática não é o que o dicionário diz. É gramatical isso. Pressuposto é aquilo que sempre vem antes do que está apresentado. É uma necessidade, sim, com certeza. Por exemplo, continuará chovendo amanhã. Qual é o pressuposto? De que hoje chove, né? Pronto. Vamos lá. Vamos agora para... O que, meu amor? É para que esse exista, o outro vai... Se hoje não chove, eu não posso dizer que continuará chovendo. O necessário, né? É importante ter. Vamos lá. Vamos para a oitava. Nona, é isso? Nona. A gente achava que o ser humano ia entrar em extinção. Puro engano. Somos a única coisa que sobrou. Meu Deus. Por engano. Somos a única coisa que sobrou, ou seja, o homem foi que fez as outras espécies ficarem em extinção. Dá a entender essa ironia. Só ele sobrou, ou seja, ele acabou com tudo. As ações antrópicas destroem tudo. Vamos agora para a nona. Como o texto, questionando o crescimento econômico, e a tirinha de Laerte podem ser relacionados. Letra A. A tirinha apresenta de forma não literal uma possível consequência do crescimento econômico, que não respeita os limites do meio ambiente, criticado pelo primeiro texto. Olha o que ele diz no texto. Ele diz no texto que crescimento econômico, terceiro parágrafo, tornou-se uma obsessão das políticas governamentais pós-revolução industrial. Né? Terceiro parágrafo. Enquanto a economia mundial coube dentro do meio ambiente, tal obsessão jamais foi questionada. A insatisfação quanto a isso apenas para os que estão de lado de fora da economia, neoclássica,
para aqueles que não comungam as ideias da cartilha do modelo ora vigente, passou a ser gritante após os anos 60. No Brasil, gente, 60 e 70 foram 2 décadas, eu sei porque eu leio para fazer aula de redação, né? Foram 2 décadas em que não houve preocupação com o meio ambiente. A década de 80 foi que começaram a surgir os tratados de... Né? Eita, a Lid tem muito a ver com essa área, né, Lid? Boa. Aí, na década de 80, 1981 especificamente, foi que começaram a criar as comissões, os conselhos com relação ao meio ambiente. Então, 60 e 70 foi muito preocupante. 80, que é até cedo, né, Lid? A gente é muito arcaico, né? Porque muito cedo, né, assim, faz pouco tempo, né, que houve essa preocupação. Como o Brasil é muito atrasado com relação às questões ambientais, enfim. E aí o que acontece? Tem tudo a ver. Quanto maior o crescimento econômico, mais consumo, mais produção, mais degradação ambiental. Eu gostei, mas vamos ver se... Vamos ver a letra B? Eles estão em oposição. Não, não estão em oposição. Eles apresentam a relação de intertextualidade, pois o segundo faz uma referência implícita ao primeiro. Caramba, amei isso. No último, né? E amiga? Eita, boa. Né? Isso onde? Em qual parágrafo, amiga? No último. Ah, tá. A questão principal que se realça é que, à medida que o crescimento acontece, deteriora-se o meio ambiente, sem ao menos ter essas implicações ecológicas dimensionadas adequadamente na própria conta do crescimento econômico. Caramba, não há responsabilização. Show de bola. Né? Vamos para eu gostei da A e gostei da C, gente. Vamos para a D. Em ambos está presente a sequência textual argumentativa, visto que se utilizam de argumentos baseados no consenso para a defesa de uma opinião. Infelizmente, o segundo não tem argumentos, né? Tem só a ironia, né? Mas não tem o argumento. A gente achava que o ser humano ia entrar em extinção, por engano. E a letra E, ambos fazem uso de recursos do discurso jornalístico, como a impessoalidade e a concisão, para a realização de uma crítica social. Impessoalidade é porque serve para todos, está impessoal, né? Concisão quer dizer que ele é enxuto, é um texto rápido. Mas a gente pode perceber que o 2 não é jornalístico, fazem uso de recursos, fazem uso de recursos do jornalismo. O segundo está irônico, ele não está jornalístico, gente. O primeiro está jornalístico, o segundo não. Então ficamos entre a tirinha apresenta de forma não literal. Me diga uma coisa, o que é literal ao pé da letra? O que é não literal é que mexe com a ideia figurada, né? O texto 1, o texto 2, a tirinha, é não literal, uma possível consequência do crescimento econômico que não respeita esse limite do ambiente, criticado pelo primeiro texto. Na sua opinião, a tirinha está literal ou não literal? Está real ou figurada? Porque está o povo voando aqui, né? Está o povo voando assim, flutuando. Então, e a C? Eles apresentam uma relação de intertextualidade. Posso dizer uma coisa? Sabe o que é intertextualidade? É um texto mencionar o outro. Apesar dos assuntos serem parecidos, um não diz na tirinha e nem o 2 não diz. No texto do fulano, tem que fazer referência direta para ser intertextual. Entendeu? Por exemplo, Drummond. Né? Drummond, ele fala do anjo caído, aquele que está precisando de ajuda. Quem é um anjo caído? O da Bíblia, que é Lúcifer. A gente já faz uma referência direta. Então, a C está perfeita, só não foi por causa disso. Ok? Então, ficamos com a A. Mas está muito boa também a C. 10ª. Lembrando que quem quiser pode tomar alguma coisa, voltar, mas a gente ficou de ficar direto, né? Tá, que horas são? 8h45. Ai, que legal. Pronto, tá ótimo. Fico feliz, porque questões de ABCDE são questões chatas de resolver, né? Vamos para a 10ª questão. Qual é a relação entre linguagem verbal e a linguagem não verbal no terceiro quadro da tirinha? Eita, gente. Ó, eu não sei se estão lembrados, mas a verbal dotada de palavras e a não verbal de símbolos.
Tem imagem, tem som, perdão, tem imagem, tem figuras, né? É a não verbal, ela tem símbolos. E a verbal, ela tem palavras. A não verbal, ela é imagética. O que é imagética? Ela tem imagem, né? Vamos agora para a questão. Qual a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal no terceiro quadrinho da tirinha? Olha para cá, olha para mim. Você acha que quando uma pessoa ela faz uma tirinha ou uma charge, a verbal e a não verbal se chocam ou se ajudam? Se ajudam. Então, qual seria a letra, minha gente? Concordância. Essa questão sempre é igual, ela nunca muda, ela é sempre desse mesmo jeito. Ah, mas eu acho que a não verbal ficou feia, a mulher tá mal pintada. Oxe, quem é você para dizer que tá feia, né? Meu filho, essa não é a ideia, tá mal pintada, não parece um ser humano, parece uma ameba. E sempre a verbal e a não verbal se ajudarão. Ah, mamá, eu acho que a verbal é mais importante que a não verbal. Vai errar a questão. Várias questões perguntam isso. Não. Ambas são importantes. Não há relevância. Não é hierarquia. Boa. Show. Então, letra E. 11. Sobre a expressão agente, assinale a correta. Eita, essa foi boa. Poucas provas, né, trazem esse agente. Mamá, agente é certo? Agente é certo, só não é culto. Culto é dizer nós. Se você conseguir cortar o agente do seu discurso e colocar o nós, as pessoas vão enxergar você como alguma coisa diferente em você, né? Se você for falar e dizer assim, nós precisamos, nós, você vai parecer ser pessoa mais interessante. O agente, ele é muito povão, né? Ele é muito coloquial, né? Mas a gente é mais gostoso de falar quando você quer criar intimidade com uma pessoa. Agora, quando você quer construir um valor de importância sobre o seu discurso, tire o agente e use o nós. Faz toda a diferença. Vamos lá. Trata-se de um exemplo de variação linguística histórica, pois é uma forma arcaica que vem sendo progressivamente substituída. Muito pelo contrário. O povo tirou o nós e usou o agente. Muito pelo contrário. O povo não quer mais usar o nós. Né? Não quer mais usar o nós. Quem quer? B. É uma forma típica. É como tu. Ninguém mais quer usar tu. É você. Não quer mais dizer, tu podes, tu me ajudas? Quando eu digo ao meu pai, tu me ajudas, ele faz, ajudos. É triste, amigos, né? Papai, tu me ajudas, ele diz, ajudos. É agora, eu digo, tá, pai, para. Pai, para. Né? Aquele meme antigo, pai, para. Vamos lá. B, é uma forma típica da modalidade escrita da língua, como é comprovado pelo fato de estar presente em uma tirinha. É uma forma típica da... Mamá, tirinha, que ser culta? Não. É muito melhor que a tirinha seja com variação, que a tirinha é narrativa. Ela é mais desleixada, né? Vamos ver a B, gostei. Vamos ver a C. Na tirinha, a gente estabelece relação de concordância com o verbo achava. Deixa eu ver. A gente achava, isso é verdade. E com o verbo somos. Ah, com o somos não. Com o somos teria que ser nós. Quem diz a gente somos, fudeu, né? Ô mamá, pois é. Ô mamá, meu povo do interior fala. Ô mamá, o que é um agente somos? Todo mundo escrevendo. Bote aí, agente somos. Escreva aí, chama-se silepse. Tem um nome pra isso, minha gente. Se a pessoa for inteligente, ela pode acabar com a sua vida. Você, na hora de uma conversa, dizer assim, você errou. Ela dizer, errei não, querido, eu fiz uma silepse. Você, o queixo no chão. Você vai ao banheiro. Eu vou aqui ao banheiro fazer um cocô, né? Vou demorar muito. Derrubar Alcione. Vamos lá. Fazer Alcione cantar, né? Derrubar minha. Vamos lá. Mamá, os meus amigos falam assim, minha gente, não liguem, tá? Fazer Alcione cantar, ir ao banheiro fazer um cocôzão. Que triste, né? Vamos lá. Mas olha, não é racismo não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, isso é uma resenha. Ô mamá, a gente somos é o quê? Silepse. Agora eu quero ver quem é bom. A gente somos é uma silepse de quê? De gênero, de número ou de pessoa? Pessoa, porque o agente é terceira e o somos é primeira. Bote aí, silepse de pessoa. A gente somos, silepse de pessoas. De pessoa. Menina, que copinho maravilhoso. Eu quero
Vou pegar um desses assim também. Ó. Minha só. É café? Ah, é água. Pensei que fosse café. Que é fofinho esse copo. Vamos lá. Mamá, então eu não sabia que existia nome para uma coisa que está errada. Existe, queridinho. A gente somos inútil. A gente somos inútil. Já ouviram a música? Vamos lá. Letra D. Embora seja semanticamente equivalente a um pronome de primeira pessoa do plural, que é o nós, requer que o verbo esteja flexionado em ser pessoa do singular. Eita! Embora pareça o nós, eu flexiono como ele. A gente faz, ele faz. Bateu muito bem. Eita, como bateu esta D. E a letra E estabelece uma relação de polissemia. Mamãe, eu não sei nem o que é polissemia. Aí você não faz a letra, eu tô brincando. Polissemia quer dizer vários sentidos em uma palavra só, tá, gente? Eita, deixa eu dizer uma coisa a vocês, rapidinho, para vocês não se perderem. Olha para mim, olha para mim. Look at me, look at my body, né? Look at my butt. Vamos lá. Eu tô muito safadinha. Qual a diferença de polissemia e ambiguidade? Porque a Coppev cobra. Polissemia são vários sentidos, não é? Mas em contextos diferentes. Cada um com o seu. Ambiguidade são dois sentidos no mesmo contexto. Então não se esquece isso, tá? Porque a Coppev pede. Polissemia são vários sentidos, cada um em seu contexto. Amiga, se numa tirinha, a palavra manga, eu não consegui saber, Lipe, se é manga da roupa ou manga fruta. Ambiguidade, tá num contexto só. Agora, amiga, se na tirinha ele usar manga para roupa, que não é o da manga da fruta, para roupa, polissemia. Que usou só aquela. Pronto. Já sabem, né? É. Aí não tem, minha gente. Não, olha, não tem. Desculpe me dizer, mas não tem. Como um professor que seja de escola, dá aula para concurso. Porque como é que ele vai linkar tudo essas informações na hora de explicar? Não linka. Porque não sabe sobre as bancas. Não dá. Mas não estou falando que eu sou o melhor, não, que eu nunca digo nem para ninguém. Você é o melhor. Você não me vem dizendo isso na rede social, não. Agora, 20 anos são 20 anos, minha gente. Eu não sei porque eu falo que é 20 anos. O povo vai achar que eu tenho 70 anos. Que é a bicha múmia. Né? Ela vai pra casa assim, ó. Aí, entra no sarcófago. É. Aí depois ela... ela sai aqui, ó. É. Minha gente, por favor, não me chama de velhinha. Ó, então, os meninos são tristes, dá não. Ó, tem que sair pra beber com esses meninos, porque esses meninos são tristes. Ai, meu Deus. Vamos lá. Isso 3 homens. Imagina na polícia com 500 homens na formação. Não era fácil. E eu tive que ser igual a eles, entendeu? Resenhar, falar, filha da puta, não sei o que, meu irmão. Eu tive que pegar o linguajar deles. Eu me senti, um hétero. Era. Vamos lá. Eu ainda lembro, a última vez que estava no quartel, e aí já estava para se formar, todo mundo, né? E aí eu peguei o meu... eu tinha um desse negócio que corta. Como é que chama? Mas era pro cabelo. Barbeador, sei lá. É aquele elétrico. E eu corto daqui, ó. O cabelo todinho aqui. Eu mesmo cortava. Minha lágrima querendo cair. Porque, amiga, eu parecia um besouro. Não tinha nada aqui. A bicha era um besouro, um negócio... Meu Deus! Vamos lá, voltando. Então, letra E. Estabelece uma relação de polissemia com a palavra agente. Não, aí foi demais, minha gente. Aquele agente separado é o agente policial, pelo amor de Deus, foi triste. Então foi triste, né? Deu que letra? Deu a letra D. Mamá, eu tô vendo uma coisa. A prova começou ruim pra caralho. E tá ficando fácil no final. Pois muitos alunos meus, alguns, não muitos, alguns já confessaram fazer de trás pra frente o português. Porque, minha gente, o que é que adianta você começar achando que é um merda, porque a 1, a 2, a 3, sem nada. Aí você já fica o quê? A autoestima lá embaixo. Amiga, já começa a chorar, alguns começam a se coçar, né? Vamos para a próxima. Eduardo, só você não fez a minha, não. Eu tô até com a 11 só. Faz a próxima. E aí, a próxima... Olha que material massa. Ó. Várias figuras. Ó.
Ou seja, ela está mais fácil no fim e difícil no início. Traz para frente, meu amor. Se você tiver problema, traz para frente. Você começa as coisas atrás e termina na frente. Amiga, fazer o quê? É a vida que segue. Meu irmão, olhe, eu juro a você, e teve uma época que eu dei aula para um povo que ia fazer SEDUC. Aí sabe quem era na sala? Matemático, físico, químico, sabiam nada de português. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas pessoas que já me revelaram que a vida delas foram números e não foram letras? O que é que eu vou fazer? Oxe, criei uma estratégia para eles. Foi. Eu digo, aí, primeiro a gente faz que era CESP, né? Primeiro de interpretação, esquece gramática. Depois vai para as de gramática. Por quê? Porque eles tinham chance de fazer a interpretação, depois eles vão se ferrar na de gramática. E a gente ia selecionando essa de gramática. É porque na CESP é tudo espalhado, né? Então assim, minha gente, busque o que para você dá certo. Mamãe, eu sou bom em interpretação, então, bicho, esquece gramática. Depois você vai para gramática. Eu sou bom em gramática, eu dei interpretação, então faz o contrário. Eu percebo que as primeiras são difíceis da OCP, começa pelas fáceis e assim vai. Pronto. Vamos lá. Vamos para a questão 12. Conseguiu fazer, Edu, a 12? Eu acho que... Está atrás? Tá aqui, Edu. Pode brigar, pode deixar. 12. Eita, muito bom, adoro quando é figurinhas. Adoção de pets. Adote, ame, castre. Olhe, deixa eu dizer uma coisa. A prova de hoje, ela está trazendo os assuntos que há muito tempo não caíam. Olha, juro a você, verbo no modo imperativo faz coisa de 8 anos que não cai em concurso. Onde está? Mamá. Ou seja, o passado voltou a cair nas provas. Assuntos que não estavam importantes, me arrepio, porque tem que estudar. Tem que estudar. Infelizmente, quanto mais tempo você demora a passar, pior fica para você. Eu vou dizer uma coisa, não desista. Porque quanto mais a gente ficou pensando o quê? Todo mundo hoje tem conhecimento, porque basta abrir a internet. Quanto mais o conhecimento, o acesso aumenta, as provas ficam piores. Quando o acesso era muito menor, era muito mais fácil. Então assim, enfim, vamos lá. Olhe para mim. Olha para mim, olha para cá. Vamos aprender um macete agora, um mamacete, que não vai deixar nunca mais. Menino, vocês viram meus stories que eu fui a um aulão da pizzaria. Menino, que foi aquele aulão, hein? Me joguei, comi pizza, fui dar aula, já com dor de barriga, tinha comido muito. A dor de barriga na aula, eu segurando para não fazer cocô no palco. Vamos lá, jogar uma Alcione no palco, ela começa a cantar. Vamos lá. Mamá, qual é o macete? Olha, é pra vida. Pra nunca mais você perder isso na vida. Olhe pra cá. Adotar. Tá vendo adotar? Tá vendo? Vamos lá. Adotar termina em AR, não é? Pronto. Se tirar o R... Porra, ficou feio isso aí. Se tirar o R... Você vai ter a segunda pessoa do singular. Vamos lá? Vamos lá? Você pega o verbo que a banca te deu e coloca um R nele. Adote vem de qual verbo? Lipe? Adotar. Pronto. Se você cortar... Não tem que ser isso, tem que ser um vermelho. Se você cortar o R, sabe o que é o adota? É o tu. Eita, que negócio massa. Adota significa tu. Segunda pessoa do singular. Caio, tirou o A, trocou a vogal, o A pelo E ou o E pelo A. Vamos trocar a vogal? Adote. Quando você troca a vogal, você transforma o sujeito em você. Ou seja, terceira pessoa. Terceira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. Diga aí. Que tudo. Agora, olha para cá, pega o tu. Qual é o plural de tu? Quem se lembra qual é o plural de tu? Pronto, aí a quarta série não tá mais. Pulou a amnésia, né? Voz. Pronto. É só acrescentar um i. Ei, venha.
É só acrescentar um i, adotai. Se acrescentar um i no tu, vira o vós. Olha para aí, amiga, que tudo. Agora eu vou fazer outro, eu vou dizer outro verbo, quero que vocês deduzam só pelo que está aqui, tá? Vamos lá. Comer. Como é o tu? Come, que tirou o R. Como é que fica o você? Troca o E pelo A. Coma. E como é que fica o vós? O vós é o tu e acrescenta o i. Comei. Comei. É top isso aqui, gente. Sim. Agora, olha o que caiu uma prova, viu? Vamos lá? Fazer. Meu lindo. Fazer, como é o tu? Fazer, como é que fica o tu? No imperativo. Faze. Faze. Tirou o R e fica fase. E caiu uma prova. Caiu uma prova e foi triste. Ó. Fazer. Fazer. Ó. O tu fica fase. Só que como a nossa língua não aceitou bem o fase, tem uma outra forma. Faz. Que a nossa língua não aceitou bem o fase. O povo não diz, faze um favor para mim. Se você disser isso, a pessoa vai dizer, eita, essa pessoa, eita, meu Deus do céu. Pai, logo, mulher, que esse negócio é como ele falou, faze. Exatamente. Lembra do fazes, tu fazes? Por isso que pode ser fase. Como fica o dizer? No imperativo. Dize. Ou diz. Isso aqui é imperativo. Aí caiu em provas. Várias vezes já caiu. Dize. E a pessoa às vezes não marca porque nunca viu. Né? Agora me diga uma coisa, como é que fica o tu? Não, perdão, esse é o tu. Como é que fica o você? Querido, eu falei que tem um A e um E, essa peste. Se fase tá com A, tem que botar o quê? Um E, tem que botar o quê? Um A. Só que fasa já não existe, eu não quero inventar. Faza. A pessoa vaza, sai correndo. É faça. O você. Entendeu? Véi, é horrível quando a gramática bota a gente numa coisa que a gente nunca viu. Ou então que a gente nunca usa. Né? É triste. Agora, eu já percebi muitas vezes que o povo do interior, quando diz assim, vocês ficam rindo do povo. Eles não estão errados. Fize. Ô mamá, por que diz fize? Por incrível que pareça, porque existe essa relação do fase. Até na hora de errar, tem uma relação com o correto. É foda, pô. Tá ligado? Aí o negócio já endoida. Bora. Vamos fazer também. Bora fazer. Deixa eu só terminar aqui, ó. Fica como o voz fazei. Fazei-me instrumento de vossa paz. Tá vendo? Por que eu digo vossa? Porque eu disse fazei. Combina. Os textos bíblicos são maravilhosos. Agora vamos fazer um resenha, bora? Venha. Verbo ser. Como é que fica o verbo ser? Aí é bagaceira, menino. Aí é bagaceira. Como é que fica o ser? Porque tirou o R, não foi? O ser fica C. Ó. Como é que fica o você? Alguém já disse. Seja. Isso. E como é que fica o vós? Infelizmente não usa o ser. Sede. Ide. Na Bíblia. Ide. É alguma coisa com relação às crianças. Ide. Com as crianças. Eu não sei muito bíblica. Tá? Desculpa. Foi triste, né? Eu não tenho muito conhecimento bíblico. Tive na infância.
Eu comandava o grupo de jovens. Esses jovens estavam perdidos, né? Que eu comandava o grupo de jovens. Sede. Sede complacentes. É o vosso. Ide e levai a palavra de Deus. Ó, ide, que é o ir. É. Agora, só para finalizar, para deixar a gente mais louco e puto de raiva, né? Caso um concurso traga, porque pode trazer, eu quero fazer o ir. Como é que fica o ir? Só o ir, né? O ir fica vai. Vai é o tu. Vá é o você. Né? E vade. De vade reto Satanás. Né? É o vós. Né? Aí o pô, que o nosso amigo falou, o pô, fica põe. Aí o você fica ponha. E o vós fica ponde. Então, nesses verbos anômalos entra um D. Pronto, né? Relaxa, porque, olha, a banca pede até aqui. Aqui eu já não cheguei não, porque aqui eu acho que eles sabem que o povo não vai saber nada. Então a banca vai até aqui, ó. Pois é. Exato. Exatamente. Exatamente. Quando a questão é muito chata, vai ser o mediano. Ou seja, ele vai até aqui. Eu nunca vi, ó, ir pra lá. Nenhuma prova. Porque se ela pegar aquela seara ali, minha gente, aí ela tá querendo fazer com que ninguém acerte. Ah, põe, né? Ponha e ponde. Ok? Vamos para 12. Então, gente, já sabemos. Adote, mudou a vogal. Adota, entrou adote. É o você. E você é que letra? Qual é a letra que eu vou marcar? Letra D. Terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo. Aham. Agora, olha para cá todo mundo comigo, por favor. Olha para cá. Agora, isso aqui tem que estudar em casa, viu? Colocar uma tabela, estudar. Não rola não, assim. Ah, eu vou na sorte, na hora eu vou. Não, amor. Tentei fazer isso pra perder a virgindade, não foi bom não. Na hora eu vou, deu errado. Vamos lá. E ficou a mulher, piorou. Eu só chorava, né? Me tira daqui. Vamos lá, vem comigo. Infelizmente, não, vamos lá. Felizmente, eu poupei você de estudar muito. Porque isso aqui poupa você de ter que ver tudo aquela tabela grande. Mas tem que saber fazer também o negativo. Vamos lá, como é o negativo? O negativo, ele não tira o S. Vem aqui comigo, olha para cá. Eu adoto, tu adotas. Não tirou o S, não foi? O negativo deixa o S, tá? E o negativo, ele não usa o A. Ele usa o E. Olha para cá. Quer fazer o negativo? Psiu. Pegue a referência do você. Pronto. Pegou você, fez o negativo. Bora, venha comigo. Como é que fica o tu? Não. Porra, mas lá tem S. Não adotes. No negativo. Como é que fica como é que fica o vós? Não adoteis. Então, o vós só vai usar com a outra vogal. E continua com os S's. Pronto. Ok? Então, não adotes é o tu. Não adote é o você. E não adoteis é o vós. Pronto. Então, memoriza isso.
O tu não adotes. Legal? Pronto. Então, a 12ª ficou a letra D. Letra D. Décima terceira. Zé, esse ano não vamos ver aquele reality. Isso aí. Vamos aproveitar o tempo, ler livros, virar intelectuais. Daí entramos para a Academia Brasileira de Moscas. Não pira também. A respeito do pior que são moscas, bem moscas mesmo, né? Não estão nem tão personalizadas, né? Várias geiras, aquelas. Eu comi uma dessas já, é horrível. Ela grandona assim, na minha boca, eu mastiguei. Eu jurei que era o restante do que eu tava comendo, entendeu? Era ela. Eu tava comendo um negocinho, acho que era pipoquinha. Então, eu já tinha engolido a pipoquinha, mas ficou um pedaço no meu dente. Mas não foi. Era ela. Eu disse, que porra é isso? Tão maciozinho. Ela. Cuspi tanto. Eu devo ter pegado alguma doença. É melhor fazer uns exames. Foi um dia desses. Não, foi um dia desses. Ai, que nojo. E como é que chama? Na macarronada ótimo, eu comi percevejo, né? Então vem só pra mim essas coisas, né? Eu aqui, um percevejo, eu mastigando percevejo, disse, oxe, que é isso? Que tempero é esse? Comecei a vomitar na hora mesmo. Meus amigos saíram com vergonha de mim. Eu digo, viado, como é que eu ia fazer? Eu ia ficar prendendo, tava aquele negócio tomando conta de mim, eu vomitei na hora. Foi horrível. Eles disseram que eu sou deselegante, não sei o quê, mas eu não consegui segurar o vômito. A respeito do pronome esse, na primeira fala da tira, afirmar que é um. Gente, esse, pronome demonstrativo, né? Agora, minha gente, o esse quer dizer que a coisa está próxima de quem fala ou próximo de quem ouve? Nenhum deles, porque o esse que está aqui está indicando tempo. O certo não seria esse ano, seria o quê? Este. Então, todo mundo conserta aí, tá? Este ano seria. Pode ser, né? Letra A, é possessivo? Claro que não. Letra B, é demonstrativo neutro, que tem como referência o antecedente Zé? Não, querido, é o ano, não é Zé não, tá? Pelo amor de Deus. Possessivo de primeira pessoa? Não, possessivo de primeira pessoa é o minha. Demonstrativo de segunda pessoa? Olha para mim. Este é primeira. Esse é segunda. Aquele, terceira. Expressando proximidade da pessoa. Também não, querido, expressa tempo. Letra E. Demonstrativo de segunda pessoa e deveria ser trocado por este, que expressa tempo presente ou futuro em relação a quem se manifesta. É a letra E. Menino. Oi? Este primeira pessoa, esse segunda, aquele terceira. Maravilhosas questões! Posso para a próxima? 14. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Então ele lembra de data importante, né? A briga. Considerando essa registro do verbo lembrar, marque, né? Como certa e errada. Quanto à regência do lembrar, olha para mim. Lembrar é VTD se eu não usar o pronome oblíquo. Eu lembro a data. Lembrar será VTI se eu usar o pronome oblíquo. Eu me lembro da data. Só que pode olhar que no segundo quadrinho, eles disseram lembram, colocaram o de, mas não usaram o pronome oblíquo. O certo era, eles nunca se lembram de uma data. Segunda tirinha. Ou eles nunca lembram uma data. Vamos consertar a segunda tirinha? Eles nunca se lembram de uma data, você acrescenta um se. Ou então, eles nunca lembram
uma data. Você tira o de. Então você escolhe, eu tiro o de ou deixo o de. Agora, para tirar o de, tem que colocar o quê? O se. Pode ser o mi, o ti, o si, o nus e o vos. Meter-se nos vos. São os pronomes safados. Vamos lá. Quanto à regência do verbo lembrar, no segundo e terceiro quadrinhos, posso dizer que esse verbo não foi usado como pronominal. Verdade. Portanto, não admite preposição. Realmente, não admite. Mas eles usaram. Mas o certo é que não admite preposição. Certíssima 1. As orações, eles nunca lembram de uma data e lembram do dia. Reescritas adequadamente, ficaria: eles nunca se lembram de uma data, lembro-me do dia. Verdadeiríssima. Botou o pronome e colocou o de. Tirou o pronome e tirou o de. 3. Sem prejuízo, as orações, uma data importante e lembro do dia de nossa primeira briga feia, poderiam ser reescritos da seguinte forma: eles nunca lembram uma data importante e lembro o dia. Oxi, a mesma coisa que ele fez no 2. Foi o que eu expliquei, né? Tirou o si, tira o de. Tirou o si, tirou o de, tirou o si. Ele fez isso na 3 também. Então ficou como 1, 2 e 3. Letra I. Questão 15. A 15, vamos agora à questão 15. Aí foi bom, estamos evoluindo. Vamos a 15, delicinhas. O trabalho escravo no Brasil, né? Vamos lá, que oração, como é que a gente tá? Sério? Ai, que ódio. Jura? Mas a gente até agora não estava 8h40? Não, vocês disseram. Ai, eu fiquei tão feliz. Ai, que frustração. Vamos lá. Eu estava tão feliz, eu aqui bem de boa. Ah, foi esse negócio, tirou nosso tempo, não foi? Quando eu fui explicar. Mas é bom, porque na próxima aula eu não me explico mais. Ó, o trabalho escravo no Brasil. Dados afirmativas a respeito dos mecanismos linguísticos, gramaticais e semânticos. O termo trabalho escravo contemporâneo é usado no Brasil para designar uma situação em que a pessoa está submetida a trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívidas e ou condições degradantes. Os vocábulos destacados representam mecanismos de coesão semântica, emprego de repetição lexical. Não está nada marcado, Eduardo. Acho que as palavras que estão marcadas você não marcou. Como é que a gente vai fazer sem marcar? Deixa eu ver aqui. Os vocábulos marcados. Quais serão os marcados, minha gente? Hã? Emprego de repetição lexical. Os vocábulos destacados representam mecanismos de coesão semântica. Emprego de repetição lexical. Onde é que está a repetição? Deixa eu dizer a você uma coisa, preste atenção, que talvez vocês não saibam nem o que quer dizer lexical. Preste atenção. Lexical é vocabulário. Então puxa uma setinha para a palavra lexical, está no final da 1. Lexical significa vocabulário. Isso é lexical. Tá bem? Significa vocabulário. E vocabulário, repetição lexical é repetir a mesma palavra. Ele repetiu algumas palavras. Ó. O termo em. O termo trabalho escravo, ou seja, trabalho. Né? Ó, trabalho de novo, ó. Trabalho forçado, jornadas exaustivas, não sei o que é isso aqui. Os vocábulos destacados representam mecanismos de coesão semântica, ou seja, emprego de repetição lexical. É porque não está marcado quais são os vocábulos. É bom você procurar aí do quais são. É a prova 3 que você colocou. Mas depois a gente vê. Mamá, lexical é coesão? É. Repetição é coesão? É. Vamos ver a 2. Em alguns casos, o trabalhador se encontra em local de difícil acesso, dezenas de quilômetros distantes da cidade. Eu acho que a gente tem que ler o texto. Não, está marcado de novo. Ele pede, ó. As expressões grifadas não dá para fazer. Tem que saber quais são as expressões.
Vamos fazer uma outra questão. Enquanto o Eduardo dá uma olhadinha. Eduardo, é a 15ª. Se você olhar aí quais são os que estão marcados, eu fico feliz. Vamos fazer a 16? Assinale a alternativa quanto à colocação pronominal em destaque no texto. Opa, o se, gente. Colocação pronominal. Se seguir discutindo com eles e mentalizando-os, não irá resolvê-los. É a 15, Du. Vamos lá. Na primeira ocorrência, o pronome se está mesoclítico. Gente, presta atenção. Se ele vem depois do verbo, não é mesóclise, é ênclise. Ó, deitar-se. Questão 16. Linha 1. Deitar-se. Isso não é mesóclise, isso é ênclise. Então, a letra A está errada porque disse que era mesóclise. Corta e coloca ênclise. B. Nas 3 ocorrências, os pronomes pessoais oblíquos deveriam estar proclíticos. Gente, vamos marcar quais são eles? Na linha 1 tem um se, né? Na penúltima linha tem um los, tem o os e o los. Todo mundo marcando, por favor. Se, aqui em cima, né? O os e o los. Então, acharam? Pronto. Nas 3 ocorrências, os pronomes deveriam estar proclíticos. Gente, mentira. Não deveriam, não. Porque deitar tá no infinitivo. O legal é colocar depois. Mentalizando está no gerúndio. É colocar depois também. Poderia. Não deveria. Depois. Porque eu vou deixar eles levarem para casa essa. A gente fala para eles. Poderia, não deveria. C. O pronome oblíquo em não irá resolvê-los foi indevidamente empregado, já que existe a locução verbal. Olha para mim. Se eu tiver uma locução verbal, ele pode ficar no fim, no meio ou antes. Agora eu tenho que dar uma aula sobre isso para vocês, ó. Tem que ensinar isso a galera, meus alunos, tem que ensinar. Porque se eu não ensinar, vocês vão ficar com uma ideia e acaba tendo que ser outra. Eu tenho que ensinar isso a vocês, né? Mamá, por que tem que ensinar? Porque, preste atenção. Ó, como é que diz aí? Não irá, o que mais? Tá vendo isso aqui? Ele pode ficar aqui e pode ficar aqui. Só que aqui tem um futuro. Né? Ou seja, vamos lá. Tá vendo aqui esse não? O não atrai, não é? Mas quando tem 2 verbos, ele não atrai. Ele só não pode aqui no meio ficar com hífen. Mas ele pode ficar solto. Né? Ou seja, não irá os resolver, não os irá resolver e não irá resolver-los. Ele só não podia ficar aqui se eu não tivesse esse aqui, ó. Aí o não atrairia. A questão disse como? Ela disse assim, ó. Ligado, não. O pronome ico foi indevidamente empregado. Mentira. Foi certo, porque pode ficar aqui. Agora, se eu não tivesse o irá, aí ele seria obrigado a vir para perto do não. D. Em não irá resolvê-los, devido à terminação do verbo em que o pronome está ligado, não houve necessidade de alteração pronominal. Olha para mim. Resolver mais os. O que é que eu tenho que fazer? Eu corto R e boto resolver los. Ele disse que não houve necessidade de alteração pronominal. Claro que houve. Ele é um os, mas pelo verbo terminar em R, acrescentou o los. Né? Letra E. O oblíquo los foi colocado em ênclise, ou seja, depois, certo? E sofreu alteração em sua forma, certo? Isso acontece quando a forma verbal termina em R. Opa!
Certo. Ele assume o ló. Opa, agora me ajuda aí. Ele só assume o ló quando termina em R? Não. Quando o verbo termina em R, S e Z. Quando o verbo terminar em R, S e Z, o O assume forma de ló. Quando o verbo terminar em R, S e Z, o O assume forma de lô. Lô, lá, los e las. Menino, as questões estão brincando, mas não. É. Ela dá tudo, ela deixa tudo bem claro, a gente fica mais tranquilo, né? É como se a errada fosse incompleta e a errada fosse completa, né? Tivesse tudo certinho ali, as claras, né? Letra E. Ok? Vamos fazer a 17, que é maravilhosa. É a do que, minha gente? Eu amo o que. Vamos fazer essa última, tá? Acho que foi nesse momento que nos apaixonamos. Né? Acho isso. Ô, minha gente, troquei por isso. O que é conjunção o quê? Quando troca por isso, conjunção o quê? Integrante. Ou seja, qual seria a letra? Ah, tem outro que, né? Acho que foi nesse momento o qual nos apaixonamos. O primeiro troquei por isso, o segundo troquei por o qual. Então o primeiro é integrante e o segundo é pronome o quê? Relativo. Qual é a letra? Letra A, que coisa linda. Pronto, tragam para fazermos na próxima semana o restante. Mamá, mas eu tô sem questões para casa. Que mentira. Você tem 600 questões do Mamabook que não começou ainda. Tudo bem, eu entendo. Mil vezes mil. Anitta. Quero dar-te, pero es proibido.